E então, a diferença entre esses conceitos, né? O marxismo cultural seria um guarda-chuva enorme aí, impreciso, cheio de coisas até meia que não conciliam tão bem, enquanto o pensamento do Antônio Gramsci é algo mais muito menor, né? E é o pensamento de uma pessoa que foi se desdobrando em outras, né? E que, inclusive, hoje, quando se fala em pensamento de Gramsci, tem muitas ideias que são de outros pensadores. Por exemplo, o Antônio Gramsci, então, cria essa ideia de hegemonia, né? E que o partido deveria, as ideias do partido deveriam ser diluídas nessa hegemonia de tal maneira que ninguém nem perceba que aquilo é um partido. Vai parecer um ente natural da sociedade. Essa é a ideia da hegemonia. E aí tem um argentino chamado Ernesto Laclau, segundo argentino no negócio. Eu não sei se o Ernesto Laclau também é judeu. O Félix Veio era judeu. O Ernesto Laclau pega essa ideia de hegemonia e dá uma invertida nela e passa e continua se dizendo marxista. Isso que é interessante. O negócio vai mudando, não tem mais nada a ver, às vezes, com o que o Marx estava pensando, e o negócio continua sendo marxista, exatamente porque é uma cultura elástica que abarca tudo que tenha qualquer conexão revolucionária com um desses elementos aí do balaio de gato. Esse Ernesto Laclau traz uma nova estratégia socialista, que é pegar esse conceito da hegemonia do Gramsci e colocar ele como um objeto lá na frente, lá no futuro. Por quê? Vamos conquistar essa hegemonia criando os beneficiários das nossas promessas. Então, por exemplo, ao invés deles representarem um grupo da sociedade e ser um conjunto de doutrinas ali, de pensamentos, de ideias que defendem um recorte da sociedade, o que ele faz? Ele cria os benefícios imaginados para um recorte de sociedade que ainda não existe. Ao criar um benefício, ele atrai as pessoas que querem aquele benefício. Ele inverteu a ideia de representação de classe do Marx e jogou a hegemonia do Gramsci lá para frente como consequência dessa construção, porque, segundo ele, quando todas essas pessoas estiverem sendo atendidas pelos benefícios que eles criaram, todas elas vão fazer parte desse mesmo conjunto que é a tal hegemonia na interpretação do Ernesto Laclau. Outros marxistas, que é um casal discípulos do pensamento de Marx e também do pensamento prático do Saul Alinsky, vai dar uma ideia também parecida de se criar levar esse coletivo à totalidade por meio de um colapso, por uma implosão da sociedade. Como? Criando mais benefícios do que arrecadação. Segundo eles, ao implodir essa sociedade, vai ser mais fácil dar resetar, eles não usaram esse termo porque eles já são mais velhos, um já morreu até, acho que o marido morreu, é um casal, Cloa de Piven, né? Eles fizeram essa teoria assim, inicialmente, era uma ideia da Previdência Social. Se a gente colocar mais gasto na Previdência Social do que a arrecadação, vai colapsar a sociedade e aí a gente vai poder impor uma nova sociedade partindo desses escombros. É aquilo que eu falei na live, é uma das expressões daquele desejo pelo colapso. Tá? É uma coisa que tem até misticismo aí também, como sempre. Sempre presuma macumba, né?
E essa, inicialmente, que era a estratégia de inchaço aí da Previdência Social, virou uma estratégia socialista. Então, todas essas ideias juntas colaboram para a mudança da sociedade. E como é para a mudança cultural e como tem origem no pensamento de Marx, pode sim, de certa forma, ser chamado de marxismo cultural. É como eu penso. Não é uma categoria de coisas, entendeu? Não é? Mas é uma revolução de origem marxista, embora muitas dessas ideias já tenham sido transformadas em novos pensadores, como o próprio nome do Ernesto Laclau diz, como uma nova estratégia. Né? A mesma forma que foi uma evolução desde das ideias do Maquiavel, principalmente o Antônio Gramsci, né? Que pega aquela ideia do príncipe. O que era o príncipe? Era isso. A ideia da transformação da hegemonia da sociedade, não apenas partindo de órgãos, não apenas partindo do príncipe, nesse caso, né? Dos órgãos governamentais, mas de toda a sociedade, de todos os militantes envolvidos. E aí a gente chega à Escola de Frankfurt, que tem um diferencial muito grave para mim. Assim. Porque eu já vou abrir falando o que eu ia falar no final. No final o resumo da influência deles na sociedade diz que tinha muito sadismo ali, entendeu? É um negócio assim meio sádico, alguns desses autores. Evidentemente, tinha um mundo, né? São dezenas de autores, várias fases, né? Porque, então, para quem não sabe, a Escola de Frankfurt é uma união de alguns pensadores marxistas que não estavam muito satisfeitos, porque achavam que a praxis marxista daquele momento não resolvia, não solucionava as dúvidas deles, não prometia resolver nada e estava também dando problema já na União Soviética. Né? Isso é logo depois, também vai ter origem como instituto. Acho que primeiro começa com umas reuniões na universidade em 23, depois uns 5 ou 6 anos antes, se torna um instituto com o patrocínio desse Félix Veio, que era um bilionário, filho de um bilionário da Argentina, e que estudava lá na Alemanha. Era de descendente de alemães, estudava lá, e era desse grupinho aí, resolveu fundar o instituto, e depois eles conseguiram, por meio de um dos membros, que o governo, a República de Weimar, começou a bancar aqueles estudos. Inicialmente era estudo de tudo, na área de ciências sociais, né, comportamentais. Algumas das pessoas trabalhavam ao mesmo tempo na clínica Tavistock, olhando comportamento na prática e depois estudando lá as teorias psicológicas, teorias comportamentais, tinha teoria de materialismo histórico, era uma recuperação de uma série de temas marxistas e muito mais, assim, né? Percebendo que, com a Primeira Guerra Mundial, os soldados lutaram a favor de seus patrões, junto com seus patrões, e não junto com os proletariados de outros países, ficou evidente que aquilo que Marx previa não funcionou. Os proletários colocaram acima da questão de classe o nacionalismo, o patriotismo, o senso de vizinhança, seja lá o que for, de língua, de cultura, de tudo isso. Então, eles perceberam que assim, o proletário não é o agente revolucionário ideal. Primeiro, o cara tem lição de vida, tem experiência de vida, não se ilude facilmente. É um cara que tem um monte de coisa para se preocupar. Ele não tem tempo para ficar divagando nessas filosofias modernas, né? Que era já a base desde o início ali da Escola de Frankfurt. Né? E não só na Escola de Frankfurt, você vai ver tudo que é moderno, pós-moderno na filosofia, com evidentes exceções, você vai encontrar o que a gente pode chamar de masturbação intelectual. Entendeu?
Ah, o gato tá vivo, tá morto, nunca vamos saber, porque pode. Entendeu? Para que serve isso daí? Para nada. Então, o uso da filosofia como ferramenta de interpretação da realidade e de busca pela verdade torna-se um negócio acessório, né? E instrumento de modificação da sociedade, e não mais de interpretação da realidade. Isso, aliás, o Marx fala isso, que ele não veio para explicar a sociedade, ele veio para mudá-la. Então, isso deixa de ser filosofia e passa a ser ideologia, porque ela só precisa fazer sentido naquele conjunto fechado de ideias. Ele não precisa ficar fora. E é por isso que as ideologias são naturalmente sectárias. Elas precisam de atrair a pessoa cada vez mais, né? Por isso que eu chamei de lavagem cerebral. Porque todos os elementos que a gente falou aqui agem da mesma forma que a lavagem cerebral. Então, voltando, quando acontece essa mudança, percepção da necessidade da mudança do agente revolucionário, começa-se essa discussão. O que a gente faz? O que a gente faz? A escola de Frankfurt vai proporcionar uma coisa que foi terrível para a sociedade. A ideia de colocar o marginal, aquele sujeito que está à margem da sociedade, como o elemento agente, como o agente da revolução. Né? Aquilo que já estava no trabalho dos marxistas, desde o início, né? Do marxismo, desde o início, que era o lumpenproletariado, foi, de certa forma, descompactada aquela ideia e passa-se a casar, né, duas ações ao mesmo tempo. A influência nas universidades e, por meio dessa influência nas universidades, começa se divide em duas iniciativas ali. Uma, colocar o marginal como o novo revolucionário e rebaixar as capacidades humanas e provocar a discórdia para que todos se sintam marginais. Por quê? Para aumentar o exército militante. Isso é muito importante entender. Esse foi o papel revolucionário da Escola de Frankfurt. Ao mesmo tempo que ela buscou o hermetismo, que dá confusão, ninguém consegue entender mais. Como dizia Aristóteles, o maior estilo é a clareza. Você pega os autores da Escola de Frankfurt, tudo que ali tem de tudo menos clareza.